Olá! Nessa aula faremos uma articulação entre as políticas educacionais brasileiras e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor. A produção de políticas inicia-se com a identificação de um problema e a construção de uma agenda. Nessa direção, as políticas educacionais são classificadas como um plano do governo para atender às necessidades dos cidadãos. Porém, ao serem estabelecidas, não devem contradizer o que regulamenta a Constituição Federal, que é a lei maior de nosso país. Podemos dizer que tanto as leis como as políticas educacionais advêm de um processo histórico e democrático de discussão. As políticas públicas são definidas, implementadas, reformuladas ou desativadas com base nas representações sociais próprias de cada sociedade. As políticas educacionais são concretizadas por meio dos sistemas educacionais de ensino público. Portanto, para entendermos as políticas educacionais, é importante rever o significado de sistemas de ensino. A Constituição de 1946 e a reorganização da economia no fim do Estado Novo apontaram para mudanças políticas e econômicas na perspectiva de consolidar o novo projeto social que se desenhou após a ditadura Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. No caso da educação, o projeto de lei de diretrizes e bases, indicado na Constituição, e a campanha da escola pública mobilizaram todos os grupos sociais naquela época. Dos muitos debates e confrontos, resultou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 4024, de 1961. Essa lei nasceu como uma lei tardia, buscando estabelecer um compromisso entre os interesses da burguesia nacional e de frações mais tradicionais da sociedade brasileira, ligadas ao capital internacional, articuladas em torno da internacionalização do mercado interno. Entretanto, podemos questionar o que essa LDB gerou e resultou para o sistema educacional brasileiro. Que tipo de sustentação ela significou para a sociedade da época? Do período de 1960 até os dias atuais, a concepção dialética toma para si a tarefa de abrir caminhos no sentido de captar a especificidade da articulação entre a educação e o conjunto das relações sociais. Movimentos contra-hegemônicos defendem que o espaço próprio da educação é o da apropriação, desapropriação, reapropriação do saber, e que esse espaço está atravessado pela contradição essencial do modo de produção capitalista, a contradição capital-trabalho. A hegemonia corresponde à liderança de uma classe sobre as demais. Corresponde a uma direção política, cultural, que é exercida por uma classe em aliança ou não com outras. Logo, o movimento contra-hegemônico sempre compreenderá a luta de classes, significando um projeto distinto de sociedade e de educação. Então, no bojo desse processo, a educação consegue reunir grupos e propostas que de um lado, acreditam a educação, a reprodução e a manutenção do status quo, ou seja, do estado atual da sociedade, e de outro, os que apostam no seu potencial de explicitar as contradições da realidade e, portanto, constituir-se em instrumento social de transformação, dada sua especificidade em relação ao saber. Segundo Saviani, sendo o saber força produtiva e sendo a sociedade capitalista caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção, a classe que os detém empenha-se na apropriação do saber, desapropriando da classe trabalhadora. Assim,
A classe capitaliza sistematiza o saber de que se apropria e devolve parcelado ao trabalhador. Vocês já pararam para pensar sobre o que é sistema educacional? Vamos refletir agora sobre essa questão. A concepção de sistema educacional não é recente. Há uma ideia antiga de sistema educacional que veio se construindo desde as primeiras escolas brasileiras. Na Bahia, enquanto se fundava a cidade de Salvador, logo após os jesuítas chegarem ao Brasil, já funcionava uma escola de ler e escrever. Era o início da política de instrução. Considera-se, portanto, que a organização do sistema educacional teve início nesse período, tendo como principal gestor o padre jesuíta português Manuel da Nóbrega. Conforme Fernando de Azevedo, 1976, página 15 a 16, os jesuítas não estavam servindo apenas a obra de catequese, mas lançavam as bases da educação popular e espalhavam às novas gerações a mesma fé, a mesma língua e os mesmos costumes. Começavam a forjar, na unidade espiritual, a unidade política de uma nova pátria. Foi por aí, por essas escolas de ler e escrever, fixas ou ambulantes, em peregrinação pelas aldeias e sertões, que teve de começar sua grande política educativa. E com elas é que se inaugurou no Brasil, ao mesmo tempo em que na Europa, essa educação literária popular. Podemos inferir que na história da educação do século XIX, a política das reformas pombalinas e o nascimento da educação contaram com pouca participação do Estado. Apesar dos investimentos nas províncias, as políticas educacionais eram descentralizadas e descontinuadas. Somente a partir da consolidação das legislações específicas para a educação é que o Estado começou a se fazer mais presente no cotidiano da população brasileira. Todo o sistema educacional é parte integrante da organização da sociedade. Todos os seus componentes devem estar articulados e em sintonia. Mas isso não aconteceu no Brasil Império. Cada província desenvolveu à sua maneira o ensino primário e secundário, sem um plano definido, seguindo as contingências do momento e os interesses dos grupos que estavam no poder. Segundo Luciano Mendes de Faria Filho, a instrução possibilitaria arregimentar o povo para um projeto de país independente, criando também as condições ideais para uma participação controlada para a definição dos destinos do país. De acordo com esse autor, o que se buscava, na verdade, era constituir entre o povo as condições de governabilidade, ou seja, a criação de condições não apenas para a existência de um Estado independente, mas também para dotar esse Estado de condições de governo. Como foi dito anteriormente, a Companhia de Jesus tinha como principais objetivos catequizar os indígenas, mas trouxe em sua proposta um forte compromisso com a Igreja e a determinação de propagar a fé católica, sob o pano de fundo de uma atividade missionária e educadora. A educação brasileira, durante 2 séculos, ou aproximadamente 200 anos, foi entregue aos jesuítas, que nesse período foram os únicos e exclusivos educadores do Brasil. Em 1759, foi decretada a expulsão da Companhia de Jesus de todos os territórios pertencentes à Coroa de Portugal. Com a expulsão dos jesuítas, o sistema de instrução brasileira, por eles organizado, entra em um longo processo de transição. A observância desse longo período de transição no processo de instrução da colônia é útil para pensarmos acerca da palavra reforma em educação e no projeto de cidadão que cada época, dentro do seu momento histórico, objetiva formar.
A partir da medida drástica empreendida pelo Marquês de Pombal, surge no Brasil um movimento de educação chamado não libertário, o qual suscitava novos ideais e novas propostas pedagógicas que se colocavam contra a pedagogia autoritária dos jesuítas e seus métodos de ensino. A reforma pombalina, planejada para o reino, não só golpeou profundamente a colônia, mas também o ensino básico em geral, pulverizando em aulas de disciplinas isoladas, aulas régias, como já vimos, sem qualquer plano sistemático de estudos. Tudo tinha de vir de cima e de longe, até os detalhes de programas e a escolha de livros. Tudo vinha do poder supremo do reino, como se este tivesse sido organizado para instalar a rotina e paralisar as iniciativas individuais. Então, vamos partir do princípio que sistema de ensino é uma expressão ampla, que abrange, além das escolas, outras instituições e pessoas que se dedicam à educação sistemática, como catequistas e professores. A partir das discussões propostas por Demerval Saviani, a constituição dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino data de meados do século passado. Sua organização inspirou-se no princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado. O direito à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses da nova classe que se consolidara no poder, a burguesia. Trata-se, portanto, de construir uma sociedade democrática e de consolidar a democracia burguesa. Para superar a situação de opressão própria do antigo regime e elevar-se a um tipo de sociedade fundada no contrato social celebrado livremente entre os indivíduos, era necessário vencer a barreira da ignorância. Só assim seria possível transformar os súditos em cidadãos, isto é, em indivíduos livres, porque seriam esclarecidos, instruídos. A escola é erigida, pois, num grande instrumento para converter os súditos em cidadãos. Se fizermos uma análise das discussões de Saviani, observaremos que há controvérsias sobre a organização do sistema educacional no Brasil. Saviani chega a questionar: existe um sistema educacional no Brasil? Numa visão crítica da educação, esse autor comenta que no Brasil há uma tendência a agir como se existisse um sistema educacional organizado, de satisfatório funcionamento, não havendo uma preocupação com os problemas da macroeducação, ou seja, da educação integral. A compreensão do sistema educacional brasileiro exige que não se perca de vista a totalidade social da qual o sistema educativo é parte. Segundo Saviani, o sistema escolar brasileiro não resulta de um Plano Nacional de Educação. Ele foi estruturado, através dos tempos, com a criação de instituições escolares nos vários graus de ensino, com a introdução de reformas que ocorreram, em geral, de modo fragmentado, disciplinando e sistematizando o que se criava, consolidando graus e cursos. O sistema escolar não representa um verdadeiro sistema, pois lhe faltam unidade e ordenação. Vejam nessa figura um retrato da integração dos sistemas educacionais brasileiros. Os sistemas de ensino brasileiros, federal, estadual e municipal, trabalham em cooperação entre si, e sua composição e competência estão previstas nos artigos 16, 17 e 18 da Constituição Federal. O sistema escolar é um dos elementos da superestrutura que forma, em unidade com o seu contrário, a infraestrutura, ou seja, a estrutura social.
Entende-se infraestrutura como os modos e os meios do homem produzir sua existência. Nesse sentido, as transformações desses processos devem ser compreendidas como alavancas que pressionam a ocorrência de mudanças na superestrutura, que, por sua vez, movimenta-se entre dois elementos, as instituições e as ideias. A proposta de mudança de estrutura dos níveis de ensino e do sistema educacional brasileiro de educação tem como ponto principal a questão do aproveitamento das habilidades e competências dos educandos. No artigo 1º da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 1996, afirma que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No mesmo artigo, no parágrafo 2º, está dito que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Vejamos agora um quadro em que são apresentadas as características dos sistemas de ensino brasileiro, sua composição e competência. O sistema federal é composto por instituições de ensino mantidas pela União, instituições de educação superior privadas e órgãos federais de educação. Sua competência: elaborar o Plano Nacional de Educação, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar em todos os níveis e sistemas de educação. Os sistemas estadual e o Distrito Federal são compostos pelas instituições estaduais de ensino, pelas instituições de educação fundamental e média privadas, pelas instituições municipais de educação superior privadas, pelos órgãos estaduais de educação. Sua competência: assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. O sistema municipal é composto pelas instituições municipais de educação infantil, fundamental e média, instituições municipais de educação infantil privadas e órgãos municipais de educação. Sua competência: fazer a gestão das instituições municipais de educação infantil, fundamental e média e as instituições municipais de educação infantil privadas. Também gerir os órgãos municipais de educação. Viram como um funciona em articulação com o outro? Eles cooperam entre si. Então, segundo Cunha, nos anos de 1980, se consolidava na sociedade brasileira a compreensão da importância da educação escolar para a construção da democracia. Essa concepção influenciava, por sua vez, as políticas educacionais estabelecidas em alguns estados e municípios. Entretanto, somente no ano de 1983 é que as políticas educacionais começaram a ser definidas e implementadas. Inicialmente, as políticas educacionais eram elaboradas em nível estadual ou municipal. Porém, nos últimos 20 anos, algumas características distintas marcaram as políticas educacionais brasileiras. Várias manifestações foram responsáveis por mudanças. Dentre elas, destacamos, em Minas Gerais, os Congressos Mineiros de Educação. Um outro exemplo é a ação articulada das secretarias estaduais de educação frente à política adotada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, especialmente as que se referem aos critérios para obtenção dos recursos financeiros e às atividades de apoio ao aluno, como programas de merenda escolar, de transporte e do livro didático. Vale destacar 3 diretrizes da política educacional
que orientam a formulação de estratégias de ação voltadas para a educação básica. A primeira refere-se à universalização do acesso ao ensino de qualidade. A segunda diz respeito à valorização do trabalho docente e, consequentemente, à valorização do magistério. A terceira estratégia tem relação com a democratização da gestão educacional e da gestão escolar. Em âmbito federal, temos como exemplo de políticas educacionais a definição da formação básica oferecida às novas gerações e as orientações para a composição de currículos para as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em seus estudos, Dalila Andrade Oliveira mostra que no Brasil as políticas educacionais são efetivadas por meio de reformas. Ela afirma que nos anos da década de 1990 havia uma ideia de que a educação básica era um instrumento para empregabilidade. A autora salienta que se buscava, primeiramente, a oferta do mínimo de conhecimentos para integração do indivíduo à sociedade. Ela ainda salienta que, após o discurso das reformas, passou-se a defender a educação básica, relacionando-a com a possibilidade da conquista de acesso ao mercado de trabalho. Sobre esse aspecto, Pablo Gentili afirma que a educação como direito social nos remete inevitavelmente a um tipo de ação associada a um conjunto de direitos políticos e econômicos, sem os quais a categoria de cidadania ficaria reduzida a uma mera formulação retórica sem conteúdo algum. Partindo de uma perspectiva democrática, a educação é um direito apenas quando existe um conjunto de instituições públicas que garantam a concretização e a materialização de tal direito. Defender direitos, esquecendo-se de defender e ampliar as condições materiais que os asseguram, é pouco menos que um exercício de cinismo. Gentili, 2000, página 247. No estudo realizado na disciplina História da Educação, vimos que após o grande impacto das reformas pombalinas, o Brasil declarou sua independência política de Portugal e a educação foi lançada para a linha de frente das discussões. A nação recém-independente desenvolveu um processo educacional cujo primeiro objetivo foi a formação de quadros de dirigentes em substituição aos jesuítas que voltaram para a metrópole. Como vimos na unidade 1, na Constituição de 1824, previa-se, no artigo 179, a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. A lei de 15 de outubro de 1827 estabeleceu que era dever do Estado cuidar de todos os níveis de ensino. Essa lei determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas mais populosas. A educação brasileira, até meados de 1930, experimentou poucas mudanças. Contudo, o processo de industrialização e urbanização, iniciado nas primeiras décadas do século XX, alterou significativamente o cenário de nosso país, influenciando os rumos da política educacional. Houve, diante disso, o imperativo de que a União tomasse para si a tarefa de coordenar a elaboração de políticas públicas para a organização de um sistema educacional que atendesse às necessidades demandadas pelo processo de industrialização. Nesse contexto, foi promulgada a Constituição Federal de 1934, que reacendeu o ideal da educação para todos, direito público, subjetivo e de responsabilidade do Estado. Segundo Rocha, as disposições previstas na Constituição de 1934 influenciaram a política educacional do Estado Novo entre 1937 a 1945.
Podemos afirmar que a política educacional desse período refletiu as tensões e contradições presentes na sociedade brasileira e o Estado foi o grande agente promotor de desenvolvimento, por meio da preparação de seus cidadãos para as frentes de trabalho emergentes. A educação brasileira, por sua vez, durante esse período, preservava duas características de organização distintas. De um lado, uma escola pública que atendia às crescentes demandas de escolarização da classe trabalhadora, e de outro, uma escola particular, dedicada à formação dos filhos da elite brasileira. Em contrapartida, a Constituição Federal de 1946 trouxe novas discussões para a educação brasileira. Nela, o debate sobre educação conclamava a elaboração de uma lei de diretrizes e bases para a educação nacional. Porém, somente em 1961, esse debate foi reacendido, culminando com a aprovação da Lei nº 4.021, de 61. No ano de 1971, surge uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 5692, de 71. O conjunto de reformas que acompanhou essa nova lei visava atender à demanda do processo produtivo que impulsionava o país a repensar novas tarefas para a educação nacional. A sociedade exigia cada vez mais formação aos trabalhadores, condição para sua inserção no mercado de trabalho, na vida social e política. Após 42 anos de promulgação da Carta Magna de 1946, especificamente no ano de 1988, o Brasil experimentou um novo período de transição política que teve como resultado a elaboração de uma nova Constituição Federal, a de 1988. Consequentemente, em 1996, surgiu uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9394, de 1996, que contemplava os ideais educacionais pensados na Constituição Federal. Podemos inferir que as políticas educacionais são influenciadas pelos movimentos sociais internos e externos do país. Como exemplo, podemos citar a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 em Jomtien, na Tailândia. Dessa conferência, resultou um documento denominado Declaração Mundial de Educação para Todos, que marcou posições que influenciaram grandemente a orientação de políticas públicas educacionais em todos os países que assinaram o documento. Educação para todos. Vocês podem estar se perguntando: quais as políticas educacionais que têm sido efetivadas no Brasil visando assegurar o cumprimento desse ideal? Se fizermos uma retrospectiva histórica, podemos identificar algumas ações ou movimentos voltados à expansão da educação em nosso país. Esses movimentos se expressaram por meio de protestos para ampliação da oferta de vagas no ensino primário e no ensino secundário. Nossa história também nos revela que quanto mais a educação foi vista como fator de desenvolvimento do país, mais cresceu a demanda por educação e a luta pelo acesso à escola se fortaleceu nas instâncias políticas. A partir da década de 1980, verificou-se que o problema de vagas estava resolvido. Porém, sua oferta universal não garantia a qualidade da educação oferecida. Houve, então, a necessidade de reformas no ensino, de forma a garantir a qualidade preconizada na nova Lei de Diretrizes e Bases. Outros movimentos surgiram em prol dessa qualidade. Um deles foi o Movimento Sindical dos Professores em 1970
e os movimentos internacionais que influenciaram significativamente a elaboração dos objetivos e metas do Plano Decenal de Educação para Todos, o qual traduziu as propostas da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996. Por meio da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996, o direito à educação foi ampliado, pois todos os cidadãos, conforme o texto da lei, devem ter acesso à educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. As políticas públicas emanadas dessa Constituição prevêem o atendimento à demanda de educação básica com ênfase no ensino fundamental. O discurso de educação igual para todos enfatiza a intenção de formar entre os brasileiros uma opinião sobre o papel do Estado e como a sociedade deveria ser organizada. Observa-se assim o pensamento autoritário da época. Todos deveriam concordar e aceitar as diretrizes estabelecidas pelo Estado para a sociedade. É a partir do reconhecimento da educação como um direito público subjetivo que se pode falar dela como direito social. A educação ainda é vista como condição para o exercício pleno dos demais direitos sociais, civis e políticos. A concretização desse direito implica o acesso à educação por todos os cidadãos brasileiros, garantindo-lhes a igualdade de condições de acesso, permanência e sucesso no sistema público de ensino. Surge, então, um novo desenho das políticas educacionais, norteadora dos sistemas de ensino, para melhor atender ao aluno, que se torna o foco principal das atenções. Faremos agora uma retrospectiva das leis de diretrizes e bases da educação nacional. No fim dos anos 1960, a política de recuperação econômica adotada pelo governo militar motivou novas reformas educacionais voltadas ao atendimento das demandas sociais. Podemos dizer que as ações políticas empreendidas estavam ligadas à garantia do acesso à educação, ou seja, eram políticas de expansão da educação. A Constituição de 1946 foi o berço da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil. No ano de 1961, foi sancionada, promulgada e publicada a Lei de número 4024, considerada a primeira LDB. Essa lei teve vida curta, pois sua vigência deu-se dos anos 1962 a 1971, momento em que surgiram novas leis para reger a educação nacional. No ano de 1968, foi promulgada a Lei número 5.540, que normatizou o ensino superior no país. Em 1971, foi promulgada a Lei 5.692 de 71, em substituição à Lei de 1961, que vigorou por 10 anos. Cada uma dessas leis teve fortes influências na organização do ensino brasileiro. Em dezembro de 1996, foi promulgada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 96, que é a lei que vigora até o momento atual. O artigo 2º dessa lei indica que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como vocês podem observar,
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, é a nossa terceira LDBEM e foi precedida pela Lei 5692 de 71, que foi a segunda, e a Lei 4024 de 61, a nossa primeira LDB. Podemos então dizer que originariamente a escola foi criada para cuidar do desenvolvimento intelectual dos cidadãos. Porém, vemos que ao longo do tempo ela foi forçada a atender a outros aspectos e interesses da vida social e política. A sociedade vem exigindo sempre mais da escola. Muitas são as contribuições do sistema escolar para a sociedade. Entre elas, podemos destacar a melhoria do nível cultural da população, o aperfeiçoamento individual, a formação de recursos humanos e os resultados de pesquisas realizadas durante o processo educacional. No Brasil, a educação proporcionada pela escola assume um caráter intencional e sistemático, que dá relevo especial ao desenvolvimento intelectual dos educandos, sem, contudo, descuidar de outros aspectos como o físico, o emocional, o moral e o social. Verificamos que a política educacional, materializada por meio da legislação, delega à comunidade escolar maior autonomia e responsabilidade pelo processo pedagógico de ensinar e aprender. Na nova lei, o ensino fundamental de 9 anos é a principal prioridade, tanto que deu origem a outra lei de número 11.114, de 16 de maio de 2005, que estabeleceu a obrigatoriedade do início do ensino fundamental aos 6 anos de idade, a partir de 2006. A aprovação dessa lei desencadeia a inclusão no sistema educacional brasileiro de mais crianças, em particular, aquelas dos setores mais populares. Vários fatores influenciaram essa inserção, porém destacamos que o principal foi a crença no pleno desenvolvimento das crianças que ingressam aos 6 anos de idade no sistema escolar, em relação às que ingressavam aos 7 anos, tomando como parâmetro as médias de proficiência em leitura, escrita e conhecimentos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental. A Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 9394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 9394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Essa lei dispõe sobre a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Essa ampliação tem por finalidade permitir que todas as crianças de 6 anos, sem distinção de classe social, sejam matriculadas na escola e tenham acesso a um projeto pedagógico adequado às especificidades desse tempo de formação. Objetiva prioritariamente resgatar uma dívida social com os setores populares. O ingresso da criança de 6 anos no ensino fundamental não deve ser visto apenas como uma medida administrativa, mas como uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem infantil, respeitando as características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas das crianças. Essa lei do ensino fundamental de 9 anos tem por objetivos o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Também o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996, prevê a ampliação da oferta de educação aos cidadãos que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino fundamental em idade própria, por meio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Ela ainda assegura o oferecimento de ensino médio regular com duração mínima de 3 anos e os seguintes objetivos: consolidar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, preparar o aluno para o trabalho e para o exercício da cidadania, aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico. Fazer o aluno compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Essa Lei Maior da Educação Nacional ainda contempla políticas para a educação especial inclusiva, por meio de apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino. Ela traz o conceito de atendimento educacional especializado e explicita como deve acontecer esse atendimento, chamando a atenção para a necessidade de participação da família e da articulação com as demais políticas públicas. Ela prevê ainda que a educação especial seja oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos que apresentem necessidades educacionais especiais desde a educação infantil. A LDBEM 9394, de 1996, apresenta as seguintes condições para que os sistemas ofereçam educação especial inclusiva: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender bem aos educandos. Aos educandos que não conseguirem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, será oferecida a terminalidade específica de acordo com suas capacidades. Os superdotados terão oportunidade de terminar o curso em menor tempo. Professores especializados serão destinados para atendimento aos educandos. A educação especial, por conta do processo de inclusão, passa a ser vista como modalidade de educação, sendo definida oficialmente no parecer número 17 de 2001, do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, do seguinte modo: modalidade de educação escolar, processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação básica. Observem que a educação especial no Brasil tem sido tratada por nossos governantes como um caso de políticas públicas educacionais. A questão do respeito à diversidade ainda está em fase de reconstrução junto à população brasileira e, consequentemente, nos espaços escolares.
Para finalizar nossas reflexões dessa aula, faremos uma distinção entre o público e o privado no sistema escolar brasileiro. É importante observar que a estrutura do ensino público no Brasil foi apresentada primeiramente na Constituição de 1824, que reconhecia o direito de todo cidadão a uma educação primária. No ano de 1930, criou-se no Brasil o Ministério da Educação. A Constituição de 1934 previa a liberdade de ensino em todos os graus. Essa liberdade de oferta de educação foi reafirmada na Constituição de 1937, apregoando que o ensino é livre à iniciativa individual, associações ou pessoas coletivas, públicas ou particulares. Na Constituição de 1946, novamente se faz presente o princípio da liberdade quanto à oferta de educação, afirmando: o ensino é livre à iniciativa particular. Na Constituição de 1967, reafirma-se essa liberdade de ensino e o apoio financeiro ao setor privado, contemplando amparo técnico e financeiro dos poderes públicos. A Constituição Federal de 1988, que é a que está em vigor, também prevê 2 tipos de escolas, as públicas e as privadas, e estabelece a convivência saudável das mesmas, pois considera que ambas têm, na vida social, uma busca comum. A observância do princípio de coexistência de escolas públicas e privadas é fundamental para a superação da dicotomia entre o público e o privado. Segundo José Carlos Libânio, no estudo histórico do público e do privado, temos 4 períodos distintos. O primeiro vai de 1934 a 1962, destacando-se pela discussão entre católicos e leigos quanto às orientações gerais da política educativa no nosso país. Os anos 50 e 60 são marcados pelo debate entre os defensores da escola particular e os da escola pública. No plano pedagógico, esse período corresponde à introdução do pensamento pedagógico liberal no Brasil, por meio do engajamento dos pedagogos liberais em favor de uma resposta à demanda social crescente por educação. O segundo período desenvolveu-se entre 1962 e 1964, correspondendo ao surgimento do movimento de educação e à atuação do educador Paulo Freire. Nesse período, o debate deslocou-se do campo escolar para o campo da alfabetização de adultos e da educação popular, em um contexto político marcado por múltiplas lutas sociais. O terceiro período teve início em 1964, com o advento da ditadura militar, que interrompeu as campanhas de alfabetização popular. Esse regime procurou implementar uma política educativa tecnicista, centrada nos conceitos de racionalidade, eficiência e produtividade. Essa orientação foi inspirada principalmente pelos acordos entre o Ministério da Educação e a Agência Americana de Ajuda ao Desenvolvimento, USAID. O quarto período, por sua vez, começou no início de 1980, quando o país retornava de forma progressiva à democracia. O debate educacional girava em torno da democratização do ensino e da permanência das crianças desfavorecidas na escola. Concluímos aqui nossas reflexões sobre as políticas educacionais brasileiras e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 1996.
Na próxima aula, discutiremos a organização do trabalho na escola à vista das políticas públicas de educação desenvolvidas no Brasil e em Minas Gerais. Até breve!